E aí, pessoal, belezinha? Todo mundo jóia? Eu de novo aqui, o professor Michel, professor de Geografia, e estamos aí na gravação de mais esse vídeo, mais essa videoaula. Hoje, explicação de uma atividade complementar que eu elaborei para os alunos do nono ano do ensino fundamental. E digo mais uma vez, né, professores que assistirem esse vídeo, que tenham aí o interesse de aproveitar alguma coisa dessas atividades, queiram tomar a mesma por base para elaborar atividades complementares, fiquem à vontade, porque, como eu digo, o conhecimento ele é sempre para ser compartilhado, certo? E que os alunos possam também aprender muito. E hoje o tema que nós vamos falar é a respeito da ONU. No PET 1 de 2021, que nós estamos usando aqui em Minas Gerais, na rede estadual de ensino, nós falamos aí a respeito da ONU e a respeito de alguns programas que a ONU desenvolve, tem desenvolvido ao longo do tempo, e também falamos aí de alguns braços da ONU, de alguns órgãos que fazem parte da ONU. Então vamos aí falar das atividades. As atividades essa semana serão sobre a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? E programas que fazem parte desta instituição de gigantesca importância. Qual que é a intenção da ONU? Vamos então falar disso. A ONU, ela tem como objetivo de promover a paz mundial. E a ONU ela foi criada dentro de um período muito complexo. Um período em que o mundo tinha acabado de passar por uma grande guerra mundial. A ONU ela teve uma antecessora, né? Antes dela houve uma outra organização chamada Liga das Nações. Porém, devido ao fracasso, né, da existência de um grande evento mundial, que vocês vão pesquisar depois, a Liga das Nações acabou fracassando, acabou não dando certo. Porém, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, aí os países se reuniram e para que fosse evitada uma terceira guerra mundial ou conflitos, né, que pudessem dizimar, quem sabe, a população mundial, ou uma região, ou um continente, então foi formada a ONU. A ONU hoje, ela conta com 193 países que fazem parte da ONU, né? E, por exemplo, o que acontece? Vocês ainda estarão estudando mais detalhadamente sobre a Guerra Fria, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, houve o período da Guerra Fria, onde existia uma ameaça constante entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as duas grandes potências da época. Então imagina se não existisse a ONU na época para fazer essa intervenção, fazer essa mediação desse conflito. Imagina se não existisse a ONU, e olha que existem conflitos todos os dias pelo mundo. Mas imagina se não existisse a ONU ainda para dar uma amenizada nesses problemas, esses conflitos que existem por esse mundo afora. Se cada país decidisse por si próprio, não que a ONU tire a autonomia dos países, a ONU não faz isso. Mas o que acontece? Se um país ele começar a extrapolar os limites, igual existem alguns países que tentam fazer enriquecimento do urânio, a fabricação de armas nucleares, mísseis de longo alcance. Para que isso ocorra, tem que haver uma autorização da ONU, mas existe já um tratado nuclear, né, para não produção de armas nucleares. Então o que ocorre? Imagina se a ONU não existe, se não tivesse nenhum critério, não tivesse nenhum tipo de controle, aí daqui a pouco cada um cria sua bombinha nuclear, cada um cria o seu mísselzinho nuclear,
aí joga míssil para lá, bombinha para lá, a humanidade seria totalmente dizimada, seria destruída. Tá entendendo? Então, como que a ONU ela é importante? Estou dizendo questão de segurança. E a ONU tem vários e vários trabalhos, vários setores que ela está envolvida também. Vamos lá. As atividades, conforme eu for lendo elas, algumas que eu vou fazer um comentário. Antes da ONU existia uma instituição, né, com uma função semelhante, eu acabei de falar. Qual motivo levou essa instituição ao fracasso? Certo? O que motivou, número 2, o que motivou a criação da ONU? Houve um conflito, houve uma guerra, certo? Número 4, 6 órgãos formam a ONU. Quais são eles? Lá embaixo, gente, lá no final da atividade eu deixei alguns links para vocês pesquisarem. Então, porque eu não posso aqui também dar resposta para vocês. Só que é o seguinte, a ONU existe, ela tem os órgãos que fazem parte dela. Um deles, eu acabei de falar dele aqui, que é o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança, ele é de extrema importância, porque ele media esses conflitos, né? Ele cria aí algumas diretrizes, algumas normas, e essas normas elas ajudam aí a controlar algumas situações que podem às vezes sair fora do controle, se não existir uma instituição, digamos assim, internacional para tomar conta, para fazer essa mediação. Beleza? Prosseguindo, observe a charge a seguir. Nós temos aqui o planeta Terra pegando fogo, ele sendo queimado, né? Qual o sentido desta imagem? E como a ONU tem trabalhado na resolução desse problema mencionado na charge? Olha só. O que é o problema aqui? A ONU ela não existe apenas para a mediação de conflitos de guerra. A ONU trabalha também dentro da saúde. A OMS está ligada à ONU, por exemplo, né? E existe também um grande problema, um problema muito sério, que é o problema do meio ambiente, da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então a ONU tem quebrado cabeça com isso, porque os recursos naturais têm ficado escassos a cada dia. Então, como que a ONU, o que ela vai fazer? O que ela pode fazer? O que ela tem feito, né, para evitar com que isso aconteça? Em nome do lucro, os países estão destruindo o mundo. Grandes multinacionais, transnacionais, grandes aglomerados empresariais, corporações internacionais têm destruído o planeta Terra, destruído a Amazônia, né? Destruído o Cerrado, destruído os biomas, os biomas brasileiros, os biomas de todo mundo, poluído os rios, etc. Então, isso não é só no Brasil, isso é a nível global. Então, o que a ONU ela tem feito, né, para resolver esse problema? O que está dizendo aqui essa charge? A número 6, ela fala da Eco 92, Rio 2020. O que acontece? Isso aqui está relatando a respeito de reuniões de Fórum Mundial de ecologia, tá? De preservação ao meio ambiente. Esse Eco Rio 92, ele ocorreu aqui no Brasil em 1992 e ele teve como objetivo tratar, né, alguns assuntos da preservação da natureza a nível global, né? Então, será que essa Eco 92 teve grandes resultados? Vamos pesquisar. Olha a charge aqui. Será que essa charge não responde a própria pergunta que eu fiz, né? Eco 92, Rio mais 20, Rio mais 40, e aí? Olha só. Se estava assim, passou a estar assim,
E cadê a árvore agora? Agora não, né? Em 2040, né? Se continuarmos com a destruição da natureza como tem ocorrido, quais tipos de consequências podem haver nos anos vindouros? Já ouviu falar dos furacões, tornados, fortes tempestades têm ocorrido onde não acontecer isso? E também no polo oposto, né? Lugares que eram úmidos passam a não ter chuva, as chuvas não estão tão regulares, né? Então, será que isso tem alguma coisa a ver com isso que nós estamos relatando aqui? E o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos. E aí, será que isso tem alguma coisa a ver com os problemas ambientais globais, né? O global, né? É a nível de globo, a nível de Terra, de planeta Terra. Analise o mapa e responda a questão. Aqui fala sobre a fome. A ONU também, ela trabalha incansavelmente no combate à desnutrição e ao combate à fome no mundo. Então nós temos aqui um mapa. E aqui vai ser observação, né? Quais são os continentes que mais sofrem com a fome e a subalimentação no mundo? Vocês vão olhar aqui de acordo com essa legenda que está aqui em cima. Tá? Quanto mais clara a cor, tipo azul, é um percentual menor de fome. O Brasil aqui conseguiu sair dessa uma situação difícil de fome, de pobreza existia, que assolava o Brasil. Não que não exista, mas diminuiu muito, né? E em alguns lugares, alguns países que está colorido com essa cor mais escura, são países que eles têm ainda um alto nível de pessoas passando fome ou sendo subalimentadas, pessoas que estão desnutridas, né, que não têm o mínimo de nutrientes precisos para que a pessoa possa ter uma vida saudável. Cite 2 fatores que levam pessoas a se refugiarem em outros países ou para outros países e quais são os desafios da ONU na resolução desses graves problemas. Nós podemos aí citar um exemplo dos refugiados dos Estados Unidos, o pessoal do México para os Estados Unidos. Nós temos aí, por exemplo, os haitianos que vêm para o Brasil, venezuelanos que vêm para o Brasil, enfim, pessoas que saem de um lugar e vão para o outro. Quais são os motivos para que isso ocorra e o que a ONU tem feito para tentar resolver esse problema? Lembrando que a ONU ela deixa a soberania com os países. O país ele tem as suas próprias leis, ele tem toda a sua estrutura, né? Mas existem algumas situações que a ONU entra com intervenção quando a coisa começa a sair do controle, certo? Como a Segunda Guerra Mundial impulsionou a criação da ONU? Já falamos lá no começo. E fale da ação da ONU e da OMS no controle da pandemia do Covid-19. OMS, Organização Mundial da Saúde. Tem aqui as referências, Brasil Escola, outros sites aqui que eu pesquisei também, que vocês acharão aí uma base para a pesquisa de vocês sobre essas atividades e conhecimento em geral. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou encerrando aqui o vídeo e espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham ganhado um pouco de conhecimento sobre a ONU, instituições, organizações internacionais. Lembrando, né, gente, que organizações internacionais existem várias. Falamos da ONU, mas tem FMI, que é Fundo Monetário Internacional, tem o Banco Mundial, né? Então, assim, tem a Unesco, o Unicef, são várias organizações que estão todas ligadas com a ONU, tá? Mas aí fica essa questão para vocês também pesquisarem, para vocês darem uma olhadinha em outros sites, né, fazerem uma pesquisa também de leitura, que é muito bom para que vocês possam aprender mais e mais. Beleza, gente? Então,
Então, fica assim, muito obrigado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.